Então, nessa ação penal 504, acho que está o microfone ligado ali, tá? 504, 65, 12, 94. Depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro Correia. Excelência, teria só uma questão preliminar. Nós protocolamos ontem uma petição objetivando, na verdade, para que não haja, né, a necessidade de intervenções constantes, para que Vossa Excelência efetivamente possa delimitar o âmbito da ação penal e, por consequência, as perguntas a serem feitas, porque se o Ministério Público for querer contextualizar e a defesa também for contextualizar, não haverá limites para essas perguntas. Então, o pedido feito na linha do artigo 212, caput do Código de Processo Penal, é para que o juízo possa efetivamente delimitar o âmbito da ação e, por consequência, da coleta da prova, a fim de que os trabalhos possam fluir de uma forma mais serena. Certo. O Ministério Público afirma que e o Ministério Público corrija, por gentileza, no objeto da acusação, que esse imóvel no Guarujá faria parte de um acerto de propina da empreiteira OS com o ex-presidente Lula, é isso? E no âmbito dessa acusação é referência desse poder de controle do ex-presidente Lula em cima do esquema criminoso da Petrobras, é isso? Toda a primeira parte da acusação faz uma contextualização que faz parte toda a questão da compra do poder político e, enfim, toda a só no microfone, doutor. Toda a exatamente, a distribuição de cargos, a formação da base aliada. Então, na verdade, enfim, é uma petição, uma denúncia extensa. Todos aqui, imagino, leram, mas toda a primeira parte, inclusive, tem o título da contextualização e uma série de subtítulos. Então, é exatamente nesse sentido que o Ministério Público faz a sua contextualização, no sentido em que já narrado na denúncia. Então, na verdade, não é uma contextualização alheia aos autos, e sim uma contextualização nos estritos termos em que já narrado na peça inicial da acusação. Que na denúncia, se me permite, aí fala-se da acusação propriamente dita. E aí é feito referência a 3 contratos celebrados entre a OAS e a Petrobras e, enfim, há uma acusação de que algum valor indevido teria sido usado na compra desse apartamento triplex e enfim, no acondicionamento do acervo. Então, me parece que isto é objeto, porque a questão ampla está sendo tratada no Supremo, no âmbito daquele inquérito 3898, que foi inclusive fatiado. Mas aí, doutor, são questões preocupatórias pertinentes relacionadas à vinculação do ex-presidente, segundo afirma a acusação, a esses fatos e a esse esquema criminoso, questões de dolo envolvido. A questão é que o Ministério Público já descreveu, inclusive na peça acusatória, então nós não estamos extrapolando aquilo que foi descrito e que foi oportunizado a defesa tomar conhecimento. Então não há um extrapolamento por parte do Ministério Público, e sim uma lealdade com a defesa de expor amplamente a sua tese e permitir que a defesa tome conhecimento e traga os elementos. Claro, o meu objetivo, na verdade, é poder, enfim, evitar intervenções, até porque, quer dizer... Bem, então está definido os objetos e esse contexto, e as perguntas ficam desse objeto e desse contexto, certo? Essa é a posição do juiz. Na verdade, Excelência, na decisão proferida no dia 28 de outubro, Vossa Excelência foi claro ao dizer que o objeto estava delimitado a 3 contratos. Então, objeto, mas existe esse contexto dos fatos que foi narrado na denúncia. É que a acusação não pode ter contexto. Doutor, está na denúncia. Está na denúncia, doutor. Doutor Moro, ilustre procuradora, nós não podemos trabalhar com a ideia de contexto. A ideia de contexto é excessivamente ampla. Para nós,
contexto, aliás, o texto que interessa é a denúncia. Exatamente. E a denúncia imputa ao ex-presidente Lula o crime de corrupção passiva, vinculado a esses 3 contratos, que é objeto, sabe, de toda a controvérsia, exclusivamente. Essa questão de tentar, esse contexto... Doutora, a denúncia é da primeira à última. Doutora. Essa questão de tentar vincular, quer dizer, o ex-presidente Lula a organização criminosa da Petrobras, isso não é objeto da imputação. Isso é objeto do inquérito, é o inquérito 3989, do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos invadir a competência do tribunal e não aceitamos discutir isso. Nós só estamos propondo aqui como cautela, para evitar as intervenções. Efetivamente, a defesa não vai suportar que se tente discutir aqui o que não é objeto de imputação. O juízo ouviu a posição da acusação, ouviu a posição da defesa, a posição do juízo é que o objeto da denúncia diz referência a esse imóvel, que seria como vantagem envolvida. Esse contexto faz parte da relevância probatória no âmbito da denúncia, já que o Ministério Público afirma da denúncia, isso está expresso na denúncia, que o ex-presidente tinha controle sobre esse esquema criminoso que vitimou a Petrobras, e isso tem relevância probatória para determinar se esse imóvel constitui ou não constitui vantagem indevida no âmbito desse esquema criminoso. Certo? Então eu já ouvi as defesas, já ouvi o Ministério Público, a decisão do juízo foi proferida, a decisão do juízo é essa. Eventualmente a defesa pode recorrer contra um segundo essa decisão. requerimento, Excelência, à vista desta decisão, seria no sentido de que, então, possa contextualizar a matéria o Ministério Público e, igualmente, possa fazê-lo a defesa, assegurando-se a paridade de armas. Não existe nenhum problema quanto a isso. A defesa pode fazer as perguntas que entender pertinentes. Questão resolvida, então, tá? Então eu peço que não sejam feitas intervenções nesse sentido. A posição do juízo já foi colocada, sem prejuízo das reclamações da defesa quanto eventual, se entender assim, em invalidade da prova. Certo? Então vamos começar. Tem a contradita, Excelência. Gostaria Perfeito. de apresentar a contradita. Data vênia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, o senhor Pedro Correia não é pessoa digna de fé para prestar depoimento nessa ação. Além de já ter sido condenado por crimes contra a administração pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal, teve o seu mandato parlamentar cassado em março de 2006 por quebra de decoro. Também já foi condenado por esse juízo a pena de reclusão de mais de 20 anos. E no momento, como é público notório, negocia um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, sendo certo que prestou um depoimento sem qualquer homologação judicial para servir de base à espinha dorsal da denúncia, e não bastasse isso, a sua proposta de delação premiada foi devolvida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 28 de outubro, por meio de decisão proferida pelo eminente ministro Teori Zavascki, por considerar que as acusações não tinham qualquer base. Então, portanto, esse cenário mostra que, com o máximo respeito, o senhor Pedro Correia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, não é pessoa digna de fé ou isenta para prestar depoimento sobre os fatos discutidos nessa ação. Alguma ponderação do Ministério Público? O Ministério Público se manifesta pelo indeferimento da contradita, tendo em vista que a testemunha não será ouvida na condição de colaborador, embora exista uma negociação de acordo. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, em momento algum falou que não havia base para os anexos apresentados pelo pretenso colaborador, e sim determinou que fossem readequados esses anexos para eventuais comprovações do quanto alegado. Então, conforme já apontado pelo juiz no início, seria ouvida como testemunha arrolado pela acusação.
Certo, então, reportando-me aqui ao 214, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser avaliadas no momento do julgamento. Tá, mas por gentileza, peço que se comunique sem atrapalhar a audiência. Sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser feitos no momento da valoração da prova. Eu sou testemunha aqui como ouço o senhor Pedro Corrêa como testemunha, me reportando aqui o artigo 214, abre aspas, o juiz fará consignar a contradita, a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal, o que não é o caso, né? Não é nem testemunha obrigada a sigilo por ministério, ofício ou profissão, e nem é parente próximo de qualquer um dos acusados, certo? Silêncio. Levando em consideração, Silêncio, com a devida vênia, esse fato ainda da rejeição da proposta de acordo por parte do Supremo Tribunal Federal e da notícia que o Ministério Público nos traz de que está em curso ainda um processo de negociação, a defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros questiona o âmbito mais amplo de cognição da própria suspeição da testemunha, levando em consideração até uma interpretação do artigo 252 em combinação com o artigo 214, Excelência, e do 207, e, portanto, nós arguímos também a contradita da testemunha, pedindo que ela seja ouvida na qualidade de informante, porque se trata de uma pessoa interessada, e foi considerada pelo órgão máximo do judiciário como não digna de receber o benefício e a confiança da colaboração. Obrigado. Certo, essa questão já foi objeto da colocação anterior e assim não me consta que o Supremo Tribunal Federal tenha feito essa afirmação de que a testemunha não é digna de crédito, mas sim solicitou uma frase do ministro que diz exatamente o contrário. O ministro diz que não existem provas nem indícios de veracidade, nem indícios mínimos de veracidade nas afirmações dessa testemunha. Essas são frases, é uma frase textual do ministro Teori Zavascki. Não existem provas, nem indícios mínimos, nem sequer de veracidade das afirmações da testemunha. Isso ele diz, textual. Então, parece que o ministro Teori Zavascki, sem ter a pretensão de interpretar o que ele disse, se refere à prova de corroboração. Não, isso está dito por ele. Se refere a essa frase, a prova de corroboração, a interpretação óbvia literal do texto, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade que podem ser feitos a testemunhas. De todo modo, fica registrada aqui a contradita, mas vale o disposto no artigo 214 também pela outra parte. Sim, doutor. Questão de ordem. Talvez fosse o caso diante da dúvida que surgiu agora em relação aos motivos do ministro Teori e do Ministério Público, sem quebrar o sigilo do acordo, que trouxesse talvez esse pequeno trecho dos motivos que tenham levado ou que não tenham levado o ministro a suscitar maiores esclarecimentos, porque isso pode ser realmente importante para esclarecer as questões de ordem. Não interromper a audiência, nem suspender a audiência, mas pelo menos trazer para que isso possa ser trazido aos autos e possa ser avaliado até mesmo por Vossa Excelência ou em grau recursal. Se o Ministério Público conseguir trazer isso... Me parece que a defesa já tem acesso ao despacho do ministro Teori. Não, eu não tenho. De acordo com a negociação sigilosa. Então, ponderando a questão de não violar o sigilo. Teve acesso. Nós não tivemos Excelência. Eu oriento então as defesas querendo que procurem o próprio Supremo Tribunal Federal, que sabe a extensão do sigilo que existe ou não sobre essas negociações. O juiz não tem como interferir nisso, certo? Dito isso, então, comecemos aqui a oitiva. Excelência, posso fazer um requerimento? Então, na linha do que foi colocado pelo colega, eu requeiro expressamente que Vossa Excelência oficie o Supremo Tribunal Federal a fim de que o ministro Teori possa encaminhar os elementos que levaram à rejeição da proposta de colaboração do senhor Pedro Corrêa. Aí nós deixamos para o final na ata para esses eventuais requerimentos. Pois não. Então vamos começar aqui. Senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, o senhor foi arrolado nesse processo como testemunha? Sim, Excelência. Como já disse o Ministério Público,
eu tenho um acordo de colaboração em aberto. Esse acordo está sendo tratado entre a PGR e os advogados da minha defesa. E eu aqui vim como testemunha espontânea. Eu accedi fazer esse testemunho no intuito de colaborar com a justiça. Eu confio no julgamento de Vossa Excelência e a intuito de colaboração, eu prestei um depoimento aos procuradores nesse sentido, como um testemunho espontâneo de minha parte, sem pressão de nenhum sentido. Senhor Pedro, como testemunha, o senhor está depondo então sobre um regime jurídico específico. Esse regime jurídico específico diz que se o senhor faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor responde por falso testemunho, certo? Perfeito. Não considero aqui a questão da sua colaboração, o senhor tem intenção de colaborar ou não, porque isso está submetido lá ao Supremo Tribunal Federal. Então esse depoimento também que o senhor prestar não lhe garante necessariamente qualquer benefício. Eu sei o senhor disso. tem que estar presente, ter presente esse fato, certo? Eu sei disso. E se o senhor faltar com a verdade perante a justiça nesse momento, o senhor responderá daí por falso testemunho, certo? Certo. Então, dito isso e feito o compromisso, as perguntas do Ministério Público. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, doutor. Doutor Pedro, como é de conhecimento público, o senhor exerceu diversos mandatos, né, de legislatura. No ano de 2003, o senhor exercia algum mandato? Sim, em 2003 eu era deputado federal pelo estado de Pernambuco. Certo. Qual era o partido que o senhor, da sua legenda? Na época era o PPB, Partido Progressista Brasileiro. Depois, numa convenção, nós tiramos o B e ficou então Partido Progressista, PP. Certo. O senhor se recorda se nessa época, em 2002, final de 2002, início de 2003, o partido do senhor ele fazia parte da base governista? Não, nós não fazíamos parte da base governista, porque na eleição de 2002, o Partido Progressista não se alinhou na sua convenção nacional, liberou os estados para fazerem as convenções e apoiar as candidaturas que mais interessassem ao partido, ou seja, cada estado tinha liberdade de escolher o seu candidato a presidente e o seu candidato a governador. Até porque nós éramos um partido de parlamentares, na sua grande maioria, não tínhamos candidato a governador e então nós queríamos aumentar o número de nossa bancada. Daí não ter havido, inclusive, a nível da Convenção Nacional, uma coligação com nenhum partido. Eu, por exemplo, em Pernambuco, eu segui a orientação política do governador Jaba Vasconcelos, na época, e nós apoiamos Serra no primeiro e no segundo turno. Então, eu não tinha votado no presidente Lula em 2002. Em 2003, o presidente tomou posse no dia 1º de janeiro, e a Câmara dos Deputados, os 513 deputados tomaram posse no dia 15 de fevereiro. E 2/3 também do Senado. Naquela eleição de 2012, existiam 2 vagas para o Senado em cada estado. Então nós assumimos em 2003, fizemos uma reunião, eu na qualidade de vice-presidente do partido, e nós fizemos uma reunião com a bancada para escolher a liderança antes do dia 15 de fevereiro, escolher a liderança para tratar das comissões da Câmara, para tratar dos assuntos da bancada. E nessa reunião, como a maioria dos nossos deputados eleitos tinham votado já no primeiro e segundo turno do presidente Lula, nós decidimos que faríamos parte da base de sustentação do governo do presidente Lula. E foi então encarregado, eu como vice-presidente, Paulo Maluf era o presidente, mas ele ia pouco a Brasília, porque ele morava em São Paulo, eu como vice-presidente, representando a presidência do partido, o deputado Pedro Henrique, que tinha sido eleito líder da bancada nessa reunião, que foi no Hotel Nacional, e também o deputado José Janene, que era o primeiro tesoureiro do partido, e que também era vice-líder, para que nós tratássemos dessa participação do partido na Câmara e no Senado. Nós tínhamos um senador na Câmara e no Senado, no governo do presidente Lula. Certo. Como que se deu, então, o ingresso do partido na base governista do governo Luiz Inácio Lula da Silva? O presidente Lula tinha minoria na Câmara. A oposição tinha 259 deputados, ele tinha 254. Então, inicialmente nós tivemos uma conversa com o deputado José Genuíno. Ele tinha perdido a eleição porque ele tinha disputado o governo do estado em São Paulo, e tivemos uma reunião no gabinete dele, no gabinete de deputado. Ele ainda era deputado até o dia 15 de fevereiro,
tivemos uma reunião no gabinete dele com o deputado Genuíno e com o secretário do PT, o senhor Silvinho Pereira. E lá, então, nós colocamos as nossas pretensões no governo, o que é que nós queríamos, para participar da base de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Começamos a conversar e então ele marcou, o presidente Lula já tinha nomeado o deputado José Disseu como o coordenador político do governo e assumir a Casa Civil, e nós então fizemos uma nova reunião com o deputado Genuíno, mais Marcelo Sereno, que era um assessor do Zé Disseu, e fazia política, era do PT e era militante do partido do Rio, com mais o Silvio Pereira, que era secretário do partido, e a senhora Samba Cabral, que era a pessoa que tratava da agenda do ministro José Disseu. Nós começamos a conversar, dissemos as nossas pretensões e aí tivemos uma primeira conversa com o ministro José Disseu. E ele então ficou de estudar as condições que nós estávamos propondo e ia ver o que é que tinha de disponibilidade nos cargos do governo para que a gente pudesse fazer parte do governo do presidente Lula. Evidentemente que nós, por sermos a quinta maior bancada naquela época na Câmara, nós pedíamos um ministério e pedíamos cargos de diretoria nas diversas empresas do governo, no ministério, nas empresas estatais, nas autarquias. E daí começamos a tratar desse assunto e, na verdade, havia uma coisa diferente do governo Lula. Quando nos governos anteriores se fazia a mesma coisa, indicação, se pedia tudo, e se tinha cargo e se procurava fazer a eleição fazendo favor ao empresário, para que o empresário pudesse ajudar o político a fazer a eleição. Isso em todos os governos de que eu participei, desde 1978, quando me elegi a primeira vez. Aqui, talvez pudesse mais diretamente a parte do Paulo Roberto Costa. Ele estava explicando como funcionavam os outros governos, Excelência. Eu acho que é importante para a contextualização. O senhor pode continuar, mas eu peço que o senhor fale mais diretamente. Então tá bom, tá certo. Então nós fizemos esse entendimento e começamos então a pedir os cargos ao ministro Zé Disseu. O que havia consenso, quer dizer, se a gente pedia diferentemente do que tinha outros governos, porque as delegacias dos ministérios nos estados, as autarquias, gerências, as superintendências foram ocupadas de uma maneira geral pela CUT. A CUT tinha interesse e foi ocupando todos esses companheiros do PT, que estavam há muitos anos fora do governo, eles foram ocupando esses cargos que eram normalmente indicados por parlamentares. E aí ficou então os cargos nacionais. E nós pleiteamos a diretoria de abastecimento da Petrobras. A diretoria de abastecimento, pedimos Ministério, pedimos Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, pedimos a TBG, pedimos uma diretoria do IRB, uma diretoria na Anvisa, em fundo de pensão. Evidentemente, com o interesse sempre foi o de que nós tivéssemos gente no governo para ajudar o partido a manter o seu poderio político. E aí chegamos no assunto da diretoria de abastecimento da Petrobras. Inicialmente, o doutor Paulo Roberto, que nós tínhamos conhecido no aeroporto, eu e Janene tínhamos conhecido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, indicamos ele para a diretoria de abastecimento, mas havia um compromisso do ministro Antônio Palocci com o governo de transição de Fernando Henrique Cardoso de manter o doutor Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras por pelo menos um ano. Então ficou acertado de que daria uma TBG ao Paulo Roberto e nós íamos conversar sobre a diretoria de abastecimento. Sobre a diretoria de abastecimento, o ministro Zé Disseu tentou fazer com que nós apadrinhássemos, fizesse parte da cota do nosso partido, do doutor Rogério Manso. Nós tivemos algumas conversas com o doutor Rogério Manso, mas ele tinha já um compromisso com o Zé Eduardo Dutra, se dizia... Ele tinha um compromisso com ele, então nós não conseguimos fazer nenhum entendimento com ele, pedimos então a saída dele e conseguimos emplacar o nome de Paulo Roberto Costa. O Zé Disseu, como eu disse, o ministro Zé Disseu, ele resolveu os assuntos que tinham consenso nas indicações dos partidos aliados. Os dissensos, só quem resolvia era o presidente Lula. Então nós chegamos na diretoria da Petrobras, já tínhamos acertado com Zé Disseu que a indicação seria nossa, que nós íamos indicar o doutor Paulo Roberto Costa, e ele foi claro em dizer que já tinha esgotado todo o poder que ele tinha e que não tinha mais como ele nomear o Paulo Roberto Costa, e ficou isso definido para que o presidente Lula, chegasse a uma conclusão nisso. Essa coisa estava demorando 6 meses, nós fizemos uma obstrução na Câmara.
Nós, o PP, o PTB e o PL, que hoje é o PR, fizemos obstrução porque também os partidos estavam sendo cozinhados, como a gente dizia, enrolados, não saíam as nomeações. E chegamos a obstruir a pauta da Câmara dos Deputados com 17 medidas provisórias. Durante 3 meses, a Câmara não funcionava enquanto não se resolvesse a situação das nossas indicações. Só antes do senhor prosseguir, desculpe, só um esclarecimento, que período foi esse dos 3 meses? Isso, 2004. 2004. No princípio de 2004. Final de 2003, princípio de 2004. Do Paulo Roberto foi nomeado em maio de 2004. Então, Zé Dirceu disse que não tinha como resolver isso e que tinha que ser uma conversa com o presidente Lula, no gabinete dele, e que seria necessária a presença do presidente da Petrobras, o doutor José Eduardo Dutra. E foi então quando houve um diálogo, que já foi transmitido diversas vezes, em que o presidente Lula perguntou ao José Eduardo Dutra, que era o presidente da Petrobras, por que é que o Paulo Roberto não estava sendo nomeado. Não tinha sido nomeado. E ele disse que não era ele que nomeava, era o Conselho de Administração. Então o Lula perguntou, e o Conselho de Administração, por que não nomeou? Ele disse, porque o Conselho de Administração é independente. Disse, quem nomeou esse conselho? Ele disse, a maioria dos conselheiros foi você, presidente. Ele chamava você, até porque não tinha essa liturgia do cargo, você, Lula, que nomeou. Ele disse, eu posso demitir? Pode. Pois diga a eles que se eles não demitirem, eu vou... Se eles não admitirem o Paulo Roberto Costa, não fizeram a nomeação, eu vou demitir o conselho. E aí o Zé Eduardo Dutra, que tinha uma ligação com o Rogério Manso, disse, olha, Lula, não é da tradição da Petrobras, está se trocando diretor. E aí ele disse, Dutra, se fosse da tradição, nem você era presidente da Petrobras, nem eu presidente do Brasil. Então eu vou dar um prazo de 1 semana, se ele não for nomeado, nós vamos trocar o conselho e vamos nomear o doutor Paulo Roberto. E ele foi nomeado 15 dias depois, Paulo Roberto era diretor de abastecimento. Nessa reunião, doutor Pedro, com o presidente Lula, estava presente o senhor? O ministro Zé Dirceu, o ministro Aldo Rebelo, o doutor Zé Eduardo Dutra, eu, o deputado Zé Janene e o deputado Pedro Henrique, e o presidente Lula. Certo. De fato, ocorreu a nomeação do Paulo Roberto Costa? Ocorreu a nomeação, 15 dias depois ocorreu a nomeação, e nós saímos de lá, já desobstruímos a pauta e as coisas começaram a tramitar. E isso é muito claro, só é pegar o período do... Isso tem registro, tem registro dessa conversa no gabinete do presidente da República, como também tem o registro das obstruções que nós fizemos durante 3 meses na comissão, quando 17 medidas provisórias ficaram obstruindo a pauta. Não se votava nada, nem se fazia nada na Câmara enquanto não se desobstruísse a pauta. Certo. Qual era a pretensão, qual era o objetivo do partido com a nomeação do Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento? O objetivo do partido era de fazer favor ao empresário para cobrar recursos para que a gente pudesse manter o partido. Hoje o fundo partidário já está com uma arrecadação bem maior, mas naquela época o fundo partidário era pequeno e o fundo partidário não cobria as despesas do partido. Despesa com programa de televisão, despesa com os encontros parlamentares, os encontros do partido, com convenção, então não cobria. E então nós tínhamos que procurar os empresários para poder nos ajudar. E, na verdade, uma diretoria de abastecimento com um orçamento que tinha 30, 40 bilhões de dólares, evidentemente que isso ia facilitar muito a nossa vida partidária. Certo. O senhor tem conhecimento de se as outras diretorias da Petrobras, a diretoria de serviços e a diretoria internacional, foram destinadas a algum outro partido? Todas tinham sido destinadas assim. A diretoria de serviços, do Dr. Renato Duque, foi destinada ao PT. A diretoria internacional... Antes nós tínhamos participado ainda no governo Fernando Henrique da indicação do ex-senador Delcídio do Amaral na diretoria de gás de óleo. Foi o PMDB quem indicou. Depois Delcídio saiu da diretoria, foi ser secretário do governador Zeca do PT no Mato Grosso do Sul e se tornou senador pelo PT. E depois o Renato Duque era indicação do PT, Nestor Severo tinha uma indicação do PMDB com o PT, porque tinha o Delcídio do Amaral mais o Zeca, do governador do PT, e mais uma parte do PMDB indicavam o Delcídio Amaral. Então todas as diretorias da Petrobras tinham sempre a escolha do Zé Eduardo Dutra, tem sido uma escolha pessoal do presidente Lula. Então todas as diretorias tinham sempre o apoio de um partido político. Eu vou interromper ou de vários partidos. Pela questão do áudio aqui, tá?